Olá, sejam bem-vindos ao canal A Voz Ativa Disciplina Positiva. Eu quero deixar uma pergunta hoje. Vocês estão mimando seus filhos ou encorajando-os? Qual é a diferença entre mimar e encorajar? Mimar é fazer pela criança aquilo que ela já pode fazer sozinha. Simples assim. Os pais permissivos têm a tendência a mimar os filhos. Então a doutora Jane Nelsen coloca várias perguntas de uma mãe permissiva. Por exemplo, uma mãe fala: filhinha, deixa que eu faço por você, você ainda é muito pequena. Isso é mimar. Quando os pais são permissivos, eles têm a tendência de mimar. Ou porque não confiam na criança, ou porque não têm paciência, porque eles demoram para fazer, porque eles não fazem bem feito. Mas o importante é que eles façam. A doutora Jane Nelsen nos diz que toda criança mimada é uma criança desencorajada. E uma criança ou adolescente desencorajados serão pessoas mal comportadas. Então veja, ela conta várias histórias nos livros dela. Eu agora estou fazendo curso para ser educadora parental e receber o certificado internacional. Estou fazendo curso com a professora aqui do Brasil, Beth Rodrigues, e com a doutora Jane Nelsen pela internet. E o que eu acho encantador é que, intuitivamente, eu como educadora profissional e como mãe, trabalhava com muitas ferramentas que a doutora Jane Nelsen ensina. Então, ela nos livros, ela conta muitas histórias, e eu vou aproveitar, vou contar a minha história como mãe, alguns exemplos de como eu atuei, não sendo rude, não sendo autoritária, sendo gentil e firme ao mesmo tempo. Porque eu queria que meu filho tivesse um desenvolvimento de uma autoestima elevada, uma autovaloração, que fosse resiliente para ser forte, que fosse responsável, que confiasse nele. Então, eu foquei nisso. Vou dar um exemplo. Quando ele tinha 3 anos, eu comprei várias notas, aquelas falsas que a gente compra em banca de jornal, porque uma criança com 3 anos ainda está, segundo o Piaget dizia, no período operatório concreto. Então, ela precisa visualizar, ela só entende com aquilo que ela pega. Então, comprei aquele monte de nota e mostrei para ele: filho, tá vendo aqui, olha, esse monte de dinheiro. Quando a gente compra uma coisa cara, a gente gasta todo o dinheiro e não vai sobrar dinheiro para comprar as outras coisas que a gente precisa. Então, vamos combinar, eu trabalhava com combinados, vamos combinar o seguinte: quando você for numa loja comprar um brinquedo, o caro não pode comprar, ok? Ok. Então, a gente chegava na loja, ele olhava a etiquetinha, claro que o mais bonito era o mais caro. Ele ia direto nesse e falava: esse é caro? Eu falava: é caro. Então ele devolvia na prateleira e ia buscando outras opções até chegar num que ele pudesse comprar. Ele estava aprendendo a ouvir não e aprendendo a esperar. Isso é super importante que vocês foquem na educação dos seus filhos, que eles esperem e que eles aprendam a ouvir não. E não precisa ser rude para dizer não, basta fazer os combinados. Outro exemplo, eu já ensinava ele, desde 3 anos de idade, a colocar a roupa. Ele colocava já perfeito? Não, mas ele foi melhorando e ele já ia para a escola com a roupa que ele colocava, ele aprendeu a amarrar o cadarço do tênis, né? E isso ia trazendo uma autoestima elevada, porque ele se sentia capaz. Quando ele estava com 14 anos, eu comecei a pensar: com 18 ele vai precisar de um carro. Então, eu conversei com meu marido, que era engenheiro, e o meu marido fazia os projetos num papel sulfite. Naquele tempo não tinha computador e tinha que pagar um desenhista para passar aquilo para o papel vegetal, era uma coisa bem complexa. Meu marido ensinou para o meu filho e quando ele ficou bem prático, fazia isso perfeito, ele fazia e meu marido, em vez de pagar o desenhista, pagava para ele. Pagava melhor aquele do que o desenhista pagava, porque ele ia ter só 4 anos de trabalho para conseguir comprar o carro. Passados esses 4 anos, ele comprou seu primeiro carro. Usado é o que ele pôde comprar, mas foi muito importante para ele, porque foi fruto do esforço dele. Então, é isso que eu quero deixar de recado para vocês hoje. Faça os seus filhos serem contribuintes,
com a casa desde a mais tenra idade. Façam seus filhos aprenderem a ouvir não, sem precisar ser rude e autoritário, e façam seus filhos aprenderem a esperar. Assim eles se tornarão pessoas resilientes, ou seja, pessoas que vão ser capazes de aguentar os trancos que a vida vai trazer, pessoas responsáveis, com autoestima elevada e com todas as habilidades socioemocionais que a doutora Jane Nelsen descreve e que a gente vem falando aqui. Então, hoje meu filho é um grande homem, então eu sou a prova de que esse trabalho, de acordo com a abordagem disciplina positiva da doutora Jane Nelsen, dá resultados, e é por isso que eu me propus a ter uma voz ativa em educação e ajudar todos os pais que queiram seguir, que coloquem em prática a educarem adequadamente seus filhos com gentileza e firmeza, e dá certo, ok? Até o próximo vídeo.